aulinha de história. Vamos ver um pouquinho sobre a Revolução Industrial? Vem comigo. Revolução Industrial. Para a gente pensar um pouco sobre a Revolução Industrial, nós temos que pensar no mundo sem as indústrias. Imaginem vocês, antes do século XVIII, as pessoas vivendo sem carros, sem motos, sem celulares, sem computador, sem máquinas para produzir roupas, máquinas de costura. Sim, esse mundo foi possível e ele sobreviveu até o século XVIII. Depois do século XVIII é que o mundo vai ganhar uma configuração nova. As máquinas vão entrar nesse mundo e vão fazer uma diferença gigantesca. As máquinas vão alterar a configuração social, a configuração política, o modo de produção, o modo de relacionamento, o espaço geográfico, ou seja, as máquinas vão promover a revolução industrial. Por isso que essa é uma matéria tão importante, porque hoje nós dependemos e muito das máquinas. Vamos continuar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre... Vou só fechar a porta. Vamos falar um pouquinho agora sobre a Revolução Industrial, o conceito em si. Olha aqui o conceito. Faz referência às mudanças que ocorreram na Inglaterra do século XVIII, que levaram a paisagem de uma economia agrária e manual para uma outra, totalmente urbana, mecanizada e desenvolvidas nas fábricas. Vocês conseguem imaginar isso? O mundo que era rural, depois esse mundo rural ele foi tomando uma forma mais mecânica, mais urbana e de repente o boom da Revolução Industrial já estava acontecendo. Vamos mais? Essa Revolução Industrial, ela aconteceu em dois períodos. O primeiro período foi mais ou menos da segunda metade do século XVIII até mais ou menos 1850. A configuração da Revolução Industrial vai obedecer os seguintes critérios. Os critérios de utilização do ferro e do carvão. E também as manifestações, as mudanças nas relações de trabalho. O segundo período já vai ser caracterizado pelo desenvolvimento do primeiro. Eles vão estar trabalhando não mais com ferro, e sim com aço. E além do aço, a eletricidade e também o petróleo. Então, de uma forma bem simplificada, podemos dizer que a Revolução Industrial ela teve dois períodos. Agora, sua cabecinha pode estar fervilhando aí, mas eu vejo lá em geografia que a Revolução teve 4 períodos. Meu Deus, quem está certo? História, geografia? Ambas estão corretas. No entanto, para a história, a fração desses períodos se torna maiores. E para a geografia, ela gosta de citar o espaço geográfico, a mudança, os usos dos recursos. Então, por isso que ela fraciona esses períodos. Tudo bem, turminha? Só que esse modo de viver, gente, ele foi sendo modificado paulatinamente. A Revolução Industrial foi um conjunto de situações em que favoreceu a introdução dessas máquinas. O pensamento industrial ele foi sendo construído com o passar do tempo. Quer ver? Acompanha aqui comigo. Substituição do modelo de produção. Lá na Grécia Antiga, o trabalho ele era considerado degradante. O que significa isso, professora? As pessoas que tinham posses, que tinham prestígio na sociedade, elas não se envolviam com o trabalho manual, com o trabalho de comercializar. Era considerado isso uma forma indigna de se viver. As pessoas que eram consideradas diferenciadas, mais favorecidas, elas viviam trabalhando, só que se fosse lá em Esparta, por exemplo, lutando com guerras, se fosse em Atenas, preocupada com a política, com a filosofia, eles acreditavam que o ato de pensar era muito mais relevante do que um trabalho manual produzido com o próprio corpo. Então, sempre vai existir esse estigma que o trabalho, que a produção deveria ser feita por pessoas que eram mais pobres e por isso menos favorecidas e por isso ficariam com
com esse tipo de trabalho que eles consideravam indigno. A história foi caminhando, Roma Antiga também permaneceu nesse mesmo conceito, e durante o período medieval, toda a produção agrícola, produção artesanal, confecção de roupas, elas eram destinadas às pessoas mais pobres. As pessoas mais ricas ficavam nos castelos, eram nobres. Essas pessoas iriam aprender, se fosse mulher, né, aprender a bordar, aprender a pintar quadros. Eles iam se preocupar em conhecer a cultura daquele momento. E as pessoas mais pobres, então, ficariam novamente em sustentar essa estrutura, cuidando de todas as etapas, de tudo que elas precisavam, porque eles consideravam esse trabalho também não digno, tá? Degradante. Só que, com a crise do sistema feudal, durante o século XIV, vai existir a valorização do trabalho. Isso mesmo. O trabalho vai passar a dignificar o homem. Como assim, professora? Vai surgir uma classe muito importante, a burguesia. O comércio vai renascer e com esse comércio renascendo, as cidades foram crescendo e o pensamento do povo, junto com o renascimento cultural, o renascimento científico, foi sendo mudado. O trabalho, a produção que era feita com as mãos passou a ser considerada nobre. E aí não adiantava você ter nascido bem. Você teria que saber produzir bem e produzir muito. Se você produzisse bem e produzisse muito, você era um ser respeitado nessa sociedade. Em qual sociedade? Na sociedade a partir do século XIV, século XV, século XVI. A introdução de um pensamento comercial começou a ser estimulada desde aí. Está se perguntando por que a Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra. Por que ela não aconteceu em nações que eram mais antigas, que tinham desenvolvido muito bem, como Grécia, Roma, ou até mesmo as civilizações como o Egito? Enfim, por que a Revolução Industrial foi acontecer justamente dentro da Inglaterra? Vem aqui que eu vou te contar um segredo. Olha o pano de fundo que a Inglaterra tinha. Ela tinha condições físicas, ela tinha condições políticas, ela tinha condições econômicas, sociais e religiosas de produzir algo novo que levasse a Inglaterra a ficar ainda mais rica do que já era. Vamos então entender quais eram todas essas razões? Uma das primeiras razões vem no contexto político. Olha aqui. A Bill of Rights limitou o poder dos monarcas. Vocês lembram quando a Inglaterra passou por aquelas revoluções? Aquelas revoluções inglesas, elas tinham um caráter principal. Qual era o caráter principal, turma? Tirar o poder das mãos do rei e transferir para o parlamento, porque surgia junto com a sociedade uma classe burguesa muito forte e que ela vai limitar os poderes reais. Por que ela fazia isso? Evidentemente, em busca de liberdade comercial, em busca de enriquecer-se mais facilmente, sem o entrave de um monarca, tá? Por isso, o sistema parlamentarista, ok? Um outro fator que foi fundamental para que a Revolução Industrial acontecesse dentro da Inglaterra, olha lá, condições físicas geográficas. Fisicamente, a Inglaterra ela é uma ilha, né, junto com a Grã-Bretanha ali, e dentro da Inglaterra existem vários rios navegáveis. Ou seja, naquele tempo, como não existia máquinas, não vai existir carros, não vai existir aviões, então as mercadorias produzidas dentro daquela nação, elas deveriam ser escoadas para outras nações. Mas como fazer isso? Uma das primeiras saídas que eles tiveram foi produzir caravelas. E eles fizeram essa produção de uma forma brilhante, porque eles necessitavam sair da ilha, comprar coisas, manter a ilha internamente e abastecer também todas as cidades dessa ilha.
Como a Inglaterra tem uma parte fluvial muito interessante, eles conseguiam tanto sair da ilha quanto fornecer produtos ali dentro da Inglaterra de uma forma muito satisfatória, ok? Então tem essa condição geográfica que é muito, muito, muito propícia para o desenvolvimento da Revolução Industrial. Um outro assunto, matérias-primas abundantes. Ela vai ter no seu subsolo carvão e ferro, sem contar com outras matérias-primas que já vinham das colônias. Por exemplo, lá dos Estados Unidos, o algodão, e aí houve um boom, principalmente a primeira Revolução Industrial. Eles produziam muitos artigos têxteis, porque tinha muito lã, muito algodão para poder ser trabalhado. Deu para entender? Vamos andar mais? Mão de obra farta. Com mão de obra farta, ainda vai ficar mais fácil de produzir uma revolução. O que aconteceu com a Inglaterra? A Inglaterra ela era basicamente agrária. Quando as máquinas começaram a tomar conta desse processo, já existia uma população ali esperando para trabalhar. Eu coloquei entre aspas ali os cercamentos. O que aconteceu? A partir dos cercamentos, que foi aquela apropriação de terras, o rei pegou as terras, entregou para grandes latifundiários e mandou os pequenos proprietários embora e cercou essas terras, lembra disso? Vai haver um desenvolvimento na Inglaterra. Primeiro, esses latifundiários vão pegar as terras e vão mecanizar, vão colocar elas para funcionar mais atrativamente. Aos microproprietários que viviam ali de uma forma de subsistência, eles vão ficar sem nada e vão sair para poder buscar melhores condições de vida. Para onde eles vão? Eles vão literalmente para as cidades, buscar serviços para sobrevivência. Chegando nas cidades, eles vão se deparar com as fábricas e eles vão aceitar esses trabalhos. Então será, como diz a minha mãe, a fome e a vontade de comer, tá? Outro detalhe muito importante é que na Inglaterra não existia escravidão. Não existia. Então, todo o trabalho ele era assalariado. Mesmo, gente, que esse trabalho assalariado, muitas e muitas vezes era insuficiente para poder sobreviver, né? Mas já era assalariado, o que garantia, gente, um poder de compra das pessoas. Ok? Deu para entender? Voltando. Existiu o fortalecimento da burguesia. Com todo esse contexto, a burguesia vai se tornar cada vez mais forte, cada vez mais empoderada, cada vez mais lucrativa. Ela tinha um cenário muito favorável para poder ganhar dinheiro e investir dinheiro nessa industrialização. Por quê? As máquinas só se tornaram cada vez mais poderosas porque ao mesmo tempo em que a burguesia assistia à Revolução Industrial, ela financiava várias pessoas para desenvolver outras máquinas para que o trabalho delas ficasse cada vez mais lucrativo, que existissem mais produtos, que existissem produtos mais baratos e que utilizasse menos mão de obra, menos matéria-prima. Deu para entender? Andando mais ainda, o acúmulo do capital foi fundamental para esses investimentos. Tanto os burgueses quanto a própria Inglaterra, eles tinham capitais suficientes para poder investir. Eles investiam muito nessas áreas. De onde veio esse capital? Inicialmente das colônias e também da comercialização com o Oriente, ok? Pegava especiarias, revendia, cana-de-açúcar, enfim. Tudo isso deu base para a Inglaterra formar esse boom da Revolução Industrial. Por último, não menos importante, a conversão religiosa ao puritanismo. Antigamente, lá na época feudal, as pessoas tinham uma fé voltada para a seguinte coisa: se a pessoa utilizasse a usura, o lucro, ela estaria cometendo pecado. Vocês lembram disso? Só que depois do século XIV, essa mudança vai ficar bem nítida na cabeça das pessoas. As pessoas vão enxergar outras formas de viver a religiosidade. E uma das formas foi o puritanismo. O puritanismo vai dizer o seguinte, que quanto mais lucrativo for o seu trabalho, quanto mais você poupar
o dinheirinho, você vai enriquecer, significa que Deus está do seu lado. E não que você é pecador porque você tirou o lucro em cima do seu irmão. Significa que Deus te abençoou. Deu para entender a volta desse contexto? Então as pessoas tinham uma ideologia muito estabelecida, nós podemos lucrar cada vez mais, nós temos ambiente propício, nós temos investimentos para isso, então Revolução Industrial está aí. Está com quem? Com a Inglaterra e de uma forma ímpar. Pessoas do céu, com essas mudanças que a Inglaterra teve dentro dela, também vai ocasionar mudanças profundas no mundo. Só que essas mudanças não ficaram apenas no campo físico. Socialmente, a Inglaterra mudou muito, muito, muito. E é o que nós vamos ver agora. O desdobramento, as consequências desse processo industrial. Nós sofremos essas consequências até hoje, mas vamos ver como era antigamente, lá no processo, lá no início? Vem cá. Mudanças na sociedade. A sociedade inglesa ela é composta de lords, de uma classe. Gente, existia o rei e a rainha ainda estavam lá. Só que eles tinham prestígio, só que eles não tinham poderes executivos de fato. Existia toda uma camada ali dentro do parlamento que gerenciava milimetricamente todos os interesses da alta burguesia. Vai existir também um grupo de pessoas que vão ficar desfavorecidas. Sim, né? A maior parte das pessoas da Inglaterra não vão lucrar junto com a Inglaterra. Elas vão sofrer o processo de industrialização, vão perder as suas terras porque eram muito pequenas e não eram rentáveis, vão ter que ir para a cidade sem trabalho, vão começar a viver novamente, reinventar suas novas figuras. Assim, vocês viram o oi da Maria Fernanda? Então vamos continuar. Eu estava falando das mudanças que estavam acontecendo socialmente. Eu estava falando das mudanças, gente, que estavam acontecendo dentro da classe mais pobre, dos agricultores. Os agricultores que tinham terras pequenininhas foram banidos dessa terra, as terras deles foram dadas aos latifundiários para poder produzir mais. O que fizeram com esse povo? Mandaram esse povo, fizeram nada, né? Eles mesmos foram para as cidades tentar um modo de sobrevivência. Lembra também dos artesãos, dos pequenos comerciantes? Com o tempo, eles vão ser engolidos por esses maquinários. Os donos de corporações de ofício, vocês lembram o que é corporação de ofício? Vocês lembram das guildas? Vamos lá, então, vamos recapitular. Guilda. Guilda é um agrupamento de indivíduos que tinham a mesma função. Por exemplo, o mesmo ofício. O ofício de sapateiro, o ofício de trabalhar com algodão, tecer, fiar, o ofício de produzir roupas, de produzir capas. Então eram pessoas que estavam destinadas a uma manufatura. Eles se organizavam em corporações, em guildas, para poder fiscalizar a qualidade do trabalho, estipular um preço justo para esse trabalho, tá? Para ficar de uma forma mais organizada. Com o tempo, até essas corporações, essas guildas, corporações de ofício, elas foram sendo engolidas por esse processo industrial. As pessoas que antes detinham todos os meios de produção, elas vão passar a perder e ficar apenas com a força de trabalho. Elas vão chegar diante das fábricas e implorar um trabalho que era apenas apertar um botão e pagava-se, gente, miseravelmente por isso, tá? Aquela pessoa que tinha todo aquele conhecimento não era valorizado. Então isso também foi um dos passos e uma das mudanças dentro da sociedade inglesa. Uma outra coisa também que permeou a Revolução Industrial foi o processo da produção industrial.
Esse processo, como eu disse para vocês, estava bombando, né? Estava, uhul! A Inglaterra tinha dinheiro para financiar, os próprios burgueses tinham direito para financiar. Então, gente, os inventores, eles estavam nadando de braçada. Hoje se criava uma máquina movida a carvão, passou-se aí alguns anos, já criou ela movida a pressão. Então, assim, gente, foram desenvolvimentos mil, porque eles tinham dinheiro para poder bancar. Dinheiro às custas do povo, mas tinha dinheiro para bancar. Outro assunto, junto com essa sociedade vão nascer as fábricas e o espaço geográfico vai ser totalmente transformado por essas fábricas. As chaminés, a fumaça, vai ser muito característica desse período. As pessoas, gente, viviam dentro das fábricas 15, 16 horas por dia. Como era esse ambiente? As fábricas eram galpões enormes que não tinham nenhum tipo de qualidade de vida, não tinha qualidade nenhuma. A importância que se tinha ali era caber muitas máquinas e que essas máquinas funcionassem. A qualidade de quem ia transitar ali não era importante. Se estava quente, se estava frio, ninguém se importava. Não. O importante era a produção. Uma produção acelerada, uma produção que desse lucro para o burguês. Tá? Esse era o cenário das fábricas. Junto com o cenário das fábricas, vão surgir também as cidades industriais. As pessoas não vão ter tantas condições de ficar indo e voltando do seu emprego, então elas vão procurar morar aos arredores dessa fábrica, para poder facilitar esse transporte. Então vão surgir aí cidades que não tinham nenhum tipo de saneamento básico, não tinha sequer insalubridade, não tinha esgoto, não tinha água tratada. Era tudo muito de improviso, era a revolução acontecendo, o lado tecnológico subindo eficientemente e o lado humano descendo de uma forma degradante. Ainda continuando, mais degradante ainda é o que nós vamos falar. As relações de trabalho, elas vão ficar muito dificultadas, terríveis. As pessoas tinham uma mentalidade agora de lucro. Quanto mais lucro eu tiver, melhor. Quanto mais eu puder sugar do meu operário, melhor. Por quê? Ele vai trabalhar para mim sem nenhum tipo de lei. Não existia lei para o trabalho que regulamentasse o trabalho. As pessoas poderiam entrar nas fábricas de madrugada, poderiam iniciar o seu trabalho à noite, na hora que o patrão mandasse. Elas teriam que trabalhar. Por essas razões, elas trabalhavam cerca de 15, 16 horas. Muitas vezes, esses trabalhos, eles eram assim, muito fora de base. As mulheres levavam seus filhos para que tivessem uma produção maior, ganhar. Não existia um trabalho, não existia assim um salário fixo. Era por produção. Quanto mais você produzisse, quanto mais horas você trabalhasse, mais no final você recebia, no final daquele mês ou do combinado em que existia entre eles. Então era muito comum existir mulheres, crianças menores de 10 anos. Eu costumo dizer aos meus alunos que as mulheres levavam as crianças, muitas vezes as crianças perdiam braços, perdiam pernas, porque colocavam as mãos nas máquinas. As máquinas não tinham aquela proteção que nós temos hoje. Imagine só, quantas crianças foram mutiladas, quantas mães perderam seus filhos nesse ambiente fabril. E o que se fazia? O burguês pagava para esse operário de forma nenhuma. Ele ainda era acusado de estar atrapalhando o desenvolvimento e o lucro daquela empresa. Era mandado embora por conta disso, tá? Por essas e outras razões, a população vai ficar totalmente revoltada. E vão surgir aí movimentos que vão contestar e vão tentar respirar nesses ares que eram sombrios. Existiram movimentos muito famosos. Um deles foi o cartismo e o outro foi o ludismo. O que seria o cartismo? Eles escreveram cartas de protesto, espalharam dentro da Inglaterra contra essas formas de trabalho.
E aí muitas pessoas começaram a questionar, filósofos começaram a entender que esse processo industrial para a área tecnológica e para os burgueses era um fantástico, o mundo estava ganhando outras formas, mas também o operário havia perdido e perdido muito dos seus direitos, perdido muito da sua vida dentro dessas fábricas. Numa tentativa, assim, de acabar com essas máquinas, as pessoas então entravam dentro dessas fábricas e quebravam mesmo. Pá, 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 pá. Quebravam as máquinas e esse movimento foi chamado de ludismo, porque as pessoas achavam, iludicamente, assim, de uma forma hipotética, que se eles destruíssem aquelas máquinas, outras não, eles voltariam a ter trabalho, voltariam a ter melhores condições de vida, o mundo voltaria a ser como era antes das máquinas, né? Mas já era tarde demais, né? O mundo jamais voltou a ser o mesmo depois da invenção dessas máquinas. E tá aí para mostrar para vocês. Hoje nós estamos nos comunicando através de uma máquina. Estamos tão distantes um do outro, mas o que eu falo consegue chegar, né, até vocês através de uma máquina. Uma máquina rompendo o distanciamento social. Então, como não dizer que a Revolução Industrial, mesmo que de uma forma pejorativa para muitas pessoas, ela vai se tornar fundamental para a sociedade contemporânea atual. Certinho, beleza? Entenderam a matéria? Então, tchau e até a nossa próxima aula.